Olá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos falar, irmãos, no livro de Salmos 36. No livro de Salmo 36, ele começa falando assim: o pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Nós sabemos o quanto é importante, né, meus irmãos, minhas irmãs, nós temermos a Deus, né? Mas aqui está dizendo que a pessoa perversa, ele nunca vai aprender a temer a Deus. Por mais que você tente dizer alguma coisa, por mais que você tente ensinar, por mais que ele leia a Bíblia, não importa. O que fala dentro do coração dele é o pecado. O pecado tem intimidade com ele e ele tem intimidade com o pecado. Então, pessoas perversas não aprendem a temer a Deus. Quem está dizendo isso é a palavra nas Escrituras Sagradas, no livro de Salmo 36. E fala claramente para nós, isso daqui é conhecimento, isso aqui para nós é entendimento. É porque muita gente acha que todo mundo na Terra vai se salvar, né? Todo mundo na Terra tem salvação. E a palavra está dizendo o contrário. Está dizendo que o homem que tem a mente e o coração perverso, ele nunca vai aprender a temer a Deus, porque essa é a natureza dele. O que fala no coração dele é o pecado. No versículo 2 fala assim: ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. Olha isso. O perverso, ele se acha tão importante, e eu já vi gente assim. Ele se acha tão importante, tão acima, tão dono da situação, ele acredita até que tem poder. Ele se julga muito importante e ele pensa que tudo que ele faz, não existe um Deus que está olhando. Ele não pensa assim: Deus vai descobrir tudo que eu estou fazendo. Não. Se você falar para o perverso assim: olha, Deus está vendo tudo o que você está fazendo, ele olha para você e ri. Sabe por quê? Porque ele não acredita que Deus vai ver alguma coisa ou deixa de ver alguma coisa. Ele nem acredita em Deus. Assim é o coração do homem perverso. No versículo 3 fala assim: a conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Irmãos, por que o perverso ele vai ter temor diante de Deus? Porque é diante de Deus que nós temos temor de falar mentira. Porque o Senhor fala que os mentirosos não entrarão no reino do céu, não herdarão o reino do céu. Então nós tememos isso. Aí nós ficamos assim cheios de preocupação: meu Deus, eu menti outro dia, eu menti aquele. Será que por causa disso Deus vai me condenar? E nós acreditamos que Deus tudo vê, tudo sabe, né? E nós temos medo. Medo de mentir, medo de pensar o mal, sabendo que Deus sonda nosso coração. Mas isso somos nós, meus irmãos, minhas irmãs. O homem perverso, ele não teme a Deus. Ele não quer fazer o bem. Porque fazer o bem não traz retorno nenhum para ele. Não traz assim nenhum dividendo, não traz lucro. Mas a conversa dele é má, é para fazer o mal, é cheio de mentira, porque ele não tem temor de falar mentira, ele mente descaradamente e não tem juízo, e não quer fazer o bem. Quer dizer, ele não tem juízo, para ele não existe a justiça. Ele não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons. Ele nunca rejeita as coisas más. Não. Qualquer ideia nova assim que arquiteta um plano maléfico, né? Ele está propenso, ele está ávido a ouvir.
porque ele é perverso. Ele, quando está na cama dele, assim, para dormir, tem gente que fala assim, não, eles quando dormem, eles deitam. Eu sempre ouvia falar isso, mas eu quero saber se quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, você consegue dormir em paz. Não. O homem perverso, ele quando antes de dormir, na cama dele, ele já está maquinando o mal. Ele fica satisfeito com alguém que ele derrubou, com alguém que ele prejudicou, com o lucro que ele obteve através de um golpe que ele deu em alguém. Assim é um homem perverso. Então, quando ele deita na cama, a palavra de Deus já está falando, deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele não se preocupa com a paz. Ele nem acredita que a paz existe. Ele acredita, sim, que o que existe são as conquistas através dos planejamentos mal que ele faz, com as mentiras, com as destruições. Então, sempre que ele vence alguém, sempre que ele destrói alguém, sempre que ele obtém lucro, aí ele fica tranquilo. Agora, a paz de Deus, ele nem sabe, nem sonha o que seja. Ele nem sabe o que é ter uma mente tranquila na presença de Deus. Porque é isso que nós falamos. Nós precisamos ter uma mente tranquila na presença de Deus. Porque quem não acredita em Deus não precisa ter mente tranquila. Ele está tranquilo nas maldades dele, né? E aí, mais no versículo 5 fala assim: ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. Isso são palavras de quem crê em Deus, né? Olha que coisa linda. Aí já saiu do homem perverso e foi para o homem de bom coração que crê em Deus. Como nós, né, irmãos, que nós cremos em Deus e buscamos sempre a sua palavra. E aqui ele fala: ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. Glória a Deus. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. E são palavras de quem crê em Deus. Meu irmão, minha irmã, você crê em Deus. Então você também pensa assim, que o amor de Deus chega até o céu, que a fidelidade vai até as nuvens, porque Deus é fiel na sua palavra. A justiça é firme como as grandes montanhas. Olha a referência, né? Olha assim, qual foi o paralelo que essa pessoa tomou? Um homem que teme a Deus. Ele imaginou aquelas montanhas grandiosas, né? E falou, assim é a justiça de Deus. É infinitamente grande. Os teus julgamentos, olha, o julgamento do Senhor de Deus é profundo como o mar. Coisa linda, né? E atribui aquela... Não, atribui não. Ele coloca em Deus toda a confiança dele, sabendo, ó Senhor Deus, tu cuida das pessoas e dos animais. Meu irmão, minha irmã, a tua confiança está em Deus, né? Você não é como o homem e a mulher perversos. Porque você é uma pessoa do bem. A tua confiança está em Deus e em tudo aquilo que Deus nos promete, crendo que Deus é fiel. Glória a Deus por isso. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. É a confiança plena no amor de Deus, sabendo que Deus nos ama. Aquele que não crê em Deus jamais vai poder usufruir desse amor. Mas aquele que crê sabe que debaixo das asas do Senhor, é uma maneira figurada de falar, né? Mas nós estamos debaixo da proteção de Deus. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade, aleluia, glória a Deus. Olha isso, irmão. Falando assim para Deus, ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixa beber
do rio da tua bondade. Santo, tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Isso é uma declaração de amor e confiança a Deus. Do homem que teme a Deus, do homem que crê em Deus, do homem que eu digo é o homem e a mulher, né? Da alma que ama e crê em Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Porque aquele que crê em Deus, aquele que teme a Deus, aquele que anda segundo a palavra de Deus, ele busca ter o quê? Um coração honesto. Ele não é como o homem perverso que anda na desonestidade, na mentira, no erro, no engano. Mas sim, ele busca ter um coração honesto e fazer o bem. Essa é a característica daqueles que creem em Deus. Não deixe que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Confie em Deus, porque esses homens perversos são inimigos dos bons. Esses homens perversos olham para os homens e mulheres bons e boas, pessoas de bom coração, sinceros, que creem em Deus, mas olham com desprezo. Não adianta você tentar falar do teu Deus para eles. Eles nunca vão acreditar no teu Deus. Eles não temem a Deus. E nessa palavra o Senhor está falando. Esse Deus é teu. Você é filho e filha de Deus. É você quem crê. É você que está debaixo da guarda do Senhor. Aos homens perversos, a eles só sobra serem maus, malignos, perversos. E eles zombam de vocês. Porque vocês creem em Deus. Mas de nada adianta falar para eles do julgamento de Deus, da justiça de Deus. De nada adianta, porque eles não creem. Mas você crê. Meu irmão, minha irmã, vocês creem em Deus. Vocês conhecem a justiça de Deus. Vocês conhecem a providência de Deus. Vocês sabem que nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Sabe como termina esse salmo, meus irmãos, minhas irmãs? O salmo de número 36. O último versículo fala assim: lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Assim diz o versículo 12. Lá estão eles, foram derrubados e não podem se levantar. Esses homens serão derrubados, os perversos serão derrubados. Você olhará para eles, eles estarão caídos. Embora já você olha para eles e sabe que eles estão fadados à destruição. Mas essa palavra inspirada para o dia de hoje, nos mostrando que existem os perversos, as almas perversas, tanto homens como as mulheres, que não temem a Deus, não acreditam em Deus. E nos seus corações só existe o mal, o engano, a mentira. E esse salmo aqui nos ensina a entender, a não andarmos por aí como ovelhinhas displicentes, sem saber que o lobo mau está à espreita. O Senhor nos ensina, existe sim os perversos, aqueles que nunca se converterão a Deus. Aqueles, a palavra de Deus fala claramente aqui. O perverso não aprende a temer a Deus, ele não tem como, ele não aprende. Meu irmão, minha irmã, não tente convencer o perverso e a perversa. Não tente pregar a palavra para eles, porque eles farão um pouco de ti, assim como já estão fazendo. Eles estão tripudiando a respeito de você. Porque eles não fazem ideia. Eles não fazem ideia da grandiosidade, do poder do nosso Deus. Mas você verá o teu inimigo nessa condição. Porque aqueles perversos que se levantam contra você, eles são, na verdade, inimigos de Deus. Eles estão fadados à condenação e eles cairão. Serão derrubados.
e nada vai poder levantar eles. Não vai ter dinheiro, não vai ter ardil, não vai ter plano maligno, mentira, não vai ter nada que vai levantar esses perversos no dia que o Senhor os fizer cair. Porque aqui nesse salmo fala: não deixe que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Meu irmão, minha irmã, se tem alguém, algum perverso, alguma perversa lutando contra você, ele não está lutando contra você, está lutando contra Deus. Você não fará nada. Não é com as tuas ferramentas. Não é você pensando, eu vou fazer isso, eu vou tomar uma providência, eu vou... Não planeje fazer nada. Não planeje. Então somente confia no Deus que até hoje você tem confiado. Confia. Entregue na mão do Senhor. Fala como o salmista falou: não deixe que os orgulhosos e maus me pisem e me obriguem a fugir. Coloca na mão do Senhor, ora. Fala: Senhor, eis aí os perversos se levantando contra mim, os perversos me afrontando. Eles não temem a Ti, meu Deus. Eles não têm temor. Eles sabem que eu posso orar, mas eles não creem na minha oração. Eles não creem que eu posso entregar eles nas Tuas mãos, Senhor. Mas hoje, nesse salmo, o Senhor está falando, por mais que alguém tenha falado para você que você não pode apresentar ninguém na mão de Deus, não pede a morte, não pede a vingança, mas faz como o salmista. Fala: Senhor, não deixe que os maus pisem sobre mim, e nem que eles me façam fugir, que eu tenha que fugir daqui, porque essas pessoas são maus. Porque essa é a tendência, né, irmão? As pessoas começam a nos incomodar, nos perseguir. Eles são mentirosos, eles são ardilosos, eles dormem maquinando mal, acordam maquinando mal. E a nossa tendência, às vezes, é deixar tudo. Às vezes você está na tua casa, você fala: sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender essa casa por um preço baixo para sair daqui. Ou você está num trabalho: eu vou largar tudo, vou entregar essa minha responsabilidade e vou sair daqui por causa desses perversos. Hoje o Senhor está te dizendo pela palavra que não é assim, não. Não é você que vai ter que sair. Não é você. Olha o que o Senhor está falando por essa palavra. Não é você que vai ter que sair. Só olha, Deus, entregue na mão do Senhor, mas dessa forma. Não peça vingança, porque você não sabe o que Deus vai fazer, e Deus é perfeito naquilo que faz. Você só fala: Senhor, está doendo. Não deixa que eles me pisem. Não deixa que eles me obriguem a fugir do meu lugar, do meu espaço, da minha benção que o Senhor preparou. Não deixe que eles façam isso comigo. E mais à frente vai ser assim. Você vai olhar e vai falar: lá estão eles. Foram derrubados. Não foi você que derrubou. Você vai falar: foram derrubados. Porque você vai ver que eles foram derrubados por alguém e não podem se levantar. Porque aquele que o Senhor dá ordem para que seja derrubado, não vai mais conseguir se levantar. Glória ao nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa palavra de hoje, no Salmo 36, estou lendo na versão, nova tradução da língua de hoje, a versão boa de se entender. E nesse salmo o Senhor fala: os perversos nunca temerão a Deus, mas eles conhecerão o poder de Deus. Eles não vão nem saber o que acertou eles, porque eles nunca acreditam em Deus, e mesmo caindo vão continuar não acreditando. Vão acreditar que foram homens mentindo, ardilosos, fazendo mal, que foram mais perversos do que ele, que derrubaram eles. Eles nunca vão saber que foi a mão de Deus em teu favor que os fez cair. Meus amados, minhas amadas, irmãos e irmãs, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje, no Salmo 36. Fiquem todos na santa paz de Deus, e o nome de Deus seja louvado. Amém.